dia, sou a professora Rafaela, do terceiro ano, e estou passando aqui para dar algumas orientações sobre as atividades que estão sendo propostas para o dia de hoje, dia 31/3. Conforme a nossa agenda escolar, hoje nós temos as disciplinas de matemática e de ciências. Em matemática, vocês irão encontrar uma atividade muito bacana sobre todos os conteúdos que nós já estudamos, é uma atividade de revisão que nós já estudamos em sala de aula. Vocês irão encontrar uma questão a respeito dos algarismos. Nós vimos que existem 10 números naturais menores, que são o 0, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8 e o 9. E vimos que a partir destes números, nós conseguimos representar quantidades ainda maiores. Por exemplo, se eu pego o algarismo 1, 7 e 5, eu consigo representar que quantidade? 175. Também consigo representar 751. Também consigo representar 571. Viu? Há várias possibilidades de representar números usando apenas 3 algarismos. Então, tem uma questãozinha onde vocês vão ter que fazer essa representação, tá certo? Também tem uma questão a respeito dos números naturais sobre o antecessor e o sucessor. Como nós vimos, o antecessor, como a própria palavra já diz, é um número que vem antes, e o sucessor, o número que vem depois. Muito bem. Então, se eu vou dar um exemplo. Número 25. Se eu quiser encontrar o antecessor do número 25, eu pego o número 25 e diminuo uma quantidade, retiro uma quantidade. 25 menos 1, 24. Então, eu acabei de encontrar o antecessor deste número. E o número 25, o sucessor deste número, qual seria? Eu pego o número 25 e acrescento uma quantidade. 25 mais 1, 26. É muito simples. Tem também uma questãozinha sobre a ordem crescente e decrescente. Como vimos em sala de aula, a ordem crescente vai do menor número ao maior número. E a decrescente vai do maior número ao menor número. Por exemplo, se eu tiver um número de 1 a 5, 1, 2, 3, 4 e 5, está na ordem crescente. E a ordem decrescente, como que seria? 5, 4, 3, 2, 1. Então, viu como está simples? Está muito bacana a atividade. Faça atividade com cuidado, é muito legal para que você possa rever esses conteúdos. E se de repente tiver alguma dúvida, você já vai no livro, volta aqui no vídeo, dá uma revisada e aí já faz a atividade, tá certo? Temos também algumas atividades, algumas questõezinhas em ciências. Mas antes, vocês vão encontrar um texto falando sobre um assunto que nós vimos em sala de aula, que são os astros. Lembra como foi legal estudar sobre os astros? Os corpos celestes, né? E nós vimos que existem aqueles astros que nós conseguimos enxergar a olho nu. Como assim que a gente consegue enxergar sem a necessidade de nenhum instrumento específico? Como, por exemplo, se eu olhar o céu durante a noite, eu consigo enxergar a lua e as estrelas, sem precisar de nenhum instrumento específico. Então, esses astros, eles podem ser vistos a olho nu. E a gente viu que existe a classificação dos astros, lembram? Existem os astros luminosos e os astros iluminados. Os astros luminosos são aqueles astros que eles brilham porque possuem luz própria. É o caso das estrelas. Lembrando que o Sol é uma estrela e é a estrela mais perto da Terra. E existem os astros iluminados, que são os astros que brilham porque refletem a luz das estrelas, que é o caso dos planetas e dos satélites. Então, pessoal, a atividade está muito simples. Quando vocês derem uma lida, vocês vão ver tudo isso que a tia Rafa acabou de falar. Lá no textinho também tem trazendo essas informações. E vão se deparar também
com o instrumento que a gente consegue enxergar os astros com mais riquezas de detalhes, que é o telescópio. Nós podemos tanto enxergar alguns astros que a gente não consegue observar a olho nu, como também observar com mais riquezas de detalhes esses astros que a gente consegue observar a olho nu. Por exemplo, a Lua. Se a gente pegar o telescópio, nós conseguimos enxergar mais detalhes na Lua do que quando a gente apenas olha para o céu sem nenhum instrumento. Façam a atividade. São questões bem simples. De tudo que nós já vimos em sala de aula, tenho certeza que vocês não vão ter nenhuma dificuldade, tá certo? Beijo, estudem e caprichem!